Eu quero cumprimentar a todos os prefeitos, prefeitas, o nosso ministro Torquato Jardim, que promove em ótima hora esta reunião com os prefeitos municipais. E você sabe, prefeito que é, prefeita que é, você sabe que o padrão constitucional é determinante da boa condução administrativa, do bom comportamento ético em todos os setores da administração federal, estadual, municipal. E eu sei, por experiência própria, porque durante muito tempo fui deputado federal, portanto tinha contato permanente com os prefeitos, eu sei que o prefeito é o cidadão mais cobrado de toda a classe política. Você anda pelas ruas da cidade e recebe as mais variadas cobranças. E por isso, digamos assim, a fiscalização é muito maior sobre a figura do prefeito ou da prefeita. E neste particular, o nosso ministério, que é o Ministério da Transparência e da Controladoria Geral da União, preocupa-se precisamente com isto. E foi isto, exatamente isto, que determinou a conduta do ministro Torquato Jardim, no sentido de convidar os prefeitos e prefeitas para um longo debate sobre a administração municipal, sobre a questão ética, a preservação do dinheiro público, a boa aplicação das verbas públicas, e é isto que vocês vão debater aí. E, portanto, hoje, mais do que nunca, o município, você sabe, diferentemente das constituições anteriores, ele faz parte do pacto federativo. Quer dizer, hoje a federação é composta pela União, estados e municípios. Portanto, você é parte integrante da federação e ganhou um novo relevo, um novo destaque por força da Constituição de 5 de outubro de 1988. Isto, naturalmente, aumenta a responsabilidade daqueles que dirigem a administração municipal. E o objetivo dessa reunião, me foi adiantado pelo ministro da Transparência, é precisamente fornecer dados, elementos, sugestões, estudos que visem aprimorar a administração pública de um lado e, de outro lado, volto a dizer e a repetir, também bem aplicar os recursos públicos. Tenho absoluta convicção de que você, com a sua vocação pública, e isto é que o levou à prefeitura, saberá compreender aquelas, digamos assim, discussões, lições, observações que serão feitas durante este oportuníssimo seminário que a União Federal promove para promover os municípios brasileiros. Muito sucesso no encontro. Bem-vindos ao Encontro Município Transparente. É um trabalho muito importante para o governo federal, uma parceria fraternal com os municípios, para bem orientar o melhor uso das verbas federais. A importância fica clara com a palavra de abertura do presidente Michel Temer. O que nós queremos? Educação, saúde, transporte coletivo, segurança pública. Esses temas estão tão próximos de vocês, no dia a dia da cobrança da população, como melhor usar a verba federal. Não se preocupe em tomar notas. Tudo que eu vou mostrar aqui, vocês terão disponível no site do Ministério ou copiado aí com os nossos colegas das coordenadorias regionais. Vamos ao trabalho. Vamos então começar deixando claro qual é o compromisso de todos nós aqui na CGU, na parceria com vocês. Promover o aperfeiçoamento e a transparência da gestão pública, a prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da avaliação e o controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. Vamos enfatizar alguns conceitos. Transparência é mais do que um adjetivo, é mais que um substantivo, é mais que uma ideia. É afetiva prestação de contas social, mais que o legal formal de um formulário de Tribunal de Contas. É dizer claro, como está ali no final da frase, a qualidade do gasto. Essa é a transparência fundamental. É aí que o seu co-cidadão, aquele que você gerencia tão mais de perto, precisa ter confiança, certeza, porque é ele que vai conferir legitimidade ao seu mandato eletivo. Prevenção. É muito mais importante combater a corrupção. É prevenção. O que significa isso? E você vai estudar adiante com os nossos colegas das regionais na continuidade da nossa conversa. É programa de integridade. Enfatize a importância do programa de integridade. Enfatize a importância dos programas de ouvidoria. Crie canal, está ali. Participação social. Gerenciar
não é apenas operar adequadamente os meios do setor público. É casar tudo isto com a participação social. A República é uma só. A riqueza é uma só. Setor público, dissociado de setor social, é coisa do passado. É ficção acadêmica. Hoje, no mundo moderno, das grandes mídias sociais, da convivência íntima que o prefeito tem, que as prefeituras têm com a sociedade, a parceria é total. A República é uma só, a riqueza é uma só. E esse deve ser o seu grande compromisso. E aí, o mapa do Brasil é o Brasil todo. O Brasil é um só, o Brasil somos todos nós. Este é o roteiro do trabalho. Eu vou cuidar da primeira parte, o município como ente constitucional. Essa visão institucional das tarefas constitucionais, do controle da administração e do compromisso institucional. Os meus colegas nas regionais vão tratar da gerência municipal, os recursos e orçamentos, o cuidado com as licitações de conflito de interesse. Isso é muito importante, enfatizo desde agora. Tá? A licitação é algo muito mais que formal. O edital dirigido é coisa do passado. As fiscalizações de tribunais de contas, do Ministério Público, das ONGs interessadas no bom gasto público, percebe isso logo de primeira percepção, de primeira leitura. E a preocupação com o conflito de interesse. Há sempre, historicamente, e eu sei pelos 40 anos de advocacia pública eleitoral e magistratura eleitoral, eu sei sim, e é rica a jurisprudência, a tentação de retribuir contribuições de campanha com contratos públicos depois na gerência municipal. Isto é coisa do passado. O conflito de interesse é facilmente perceptível e a abertura das comunicações e a grande mídia social recomenda que não se abuse, não se pressuponha a ingenuidade do auditor e da opinião pública, principalmente da participação social. E também aí sim, o parâmetro da nossa parceria, a atuação do Ministério da Transparência nas auditorias, quantas, quais e para que fim, educação e saúde, os principais problemas, as operações especiais com as estatísticas, a correção, a ouvidoria e o suporte técnico que este Ministério sempre poderá ofertar a vocês. Não hesitem em pedir ajuda. Muito bem. Gerência municipal. Começa na Constituição. Como disse o professor Michel Temer, o presidente Michel Temer, o município na Constituição de 1988 ganhou uma nova dimensão. Ele é um ente federal protegido. Ele é parte de uma atuação legislativa, de uma atuação de regulamentação local com as suas peculiaridades, que é muito importante. O Brasil somos muitos. Uma regulamentação de solo urbano no interior do Paraná é totalmente diferente do interior de Tocantins ou Amazonas. Essas peculiaridades têm que ser estudadas, elas têm que ser observadas. Mas aí está o principal da educação, da competência municipal: a educação infantil, o ensino fundamental, a saúde, planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. Este é um tema fundamental. Todo fim de ano, desde que eu nasci, vendo televisão, não havia televisão quando eu nasci, mas quando passou a ver e eu pude acompanhar as coisas do Brasil, todo fim de ano, com chuva, o que se vê? Desabamento de barreira de terra, brasileiros e brasileiras que morrem porque o governo municipal, o governo estadual, o governo, todos nós governos, não fomos ainda até agora eficazes neste ponto fundamental da ocupação do solo urbano. Não descuide desse tema. Procure as entidades especializadas. Vamos, todos, o que for possível, necessária, própria e adequada à parceria com o governo da União, vamos cuidar desse problema social que é muito grande. Populações ribeirinhas e assim por diante. Transporte coletivo e a segurança pública. Transporte coletivo é sempre um desafio, seja pela complexidade de muitas cidades, mesmo as de porte pequeno, porte médio, a complexidade da engenharia de trânsito, a complexidade de encontrar empresas que tratem adequadamente do serviço de transporte coletivo, ofereçam efetivamente ao usuário, que é o seu eleitor, que é o seu concidadão, é para quem você está fazendo a administração pública, tem um transporte coletivo seguro, limpo, na hora, minimamente decente. E a segurança pública, que é a tarefa de todos nós.
Vou ler aqui rapidamente, vocês me acompanhem. Não se preocupem em anotar, porque vocês terão, como disse, esse material em mãos. Mas são programas e leis federais e programas federais e resoluções onde vocês podem encontrar suporte técnico e financiamento. É o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é fundamental, a merenda escolar. Cuidem da merenda escolar. As auditorias do Ministério da Transparência e CGU são constrangedoras para a CGU, para a sociedade. A frequência com que as auditorias encontram depósitos imundos, com baratas e ratos, a compartilhar da comida que será preparada para servir aos nossos filhos e às nossas crianças mais tarde ou no dia seguinte. Cuidem muito disso. Vocês estão cuidando do futuro do Brasil, da essência do Brasil, que é a criança. O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, fundamental em tantas partes do Brasil, se não em todas as partes do Brasil. Programa de Dinheiro Direto na Escola. Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica, o Fundeb. Reestruturação e aquisição de equipamentos para a rede escolar pública de educação infantil, Pró-Infância, a resolução. O Programa Nacional de Biblioteca da Escola. Brasil Profissionalizado. Caminho da Escola. Programa Nacional do Livro Didático. Das Ações Articuladas e o PROINFO, Nacional de Tecnologia Educacional. Esses são os programas de educação. Podemos, insisto, vou insistir muito na minha participação aqui nesse trabalho com vocês, nessa parceria. Venham aqui, peçam as informações, nós temos como lhe dar as boas informações. Saúde. Está aí. Programa de Saúde da Família, a construção e ampliação de unidades básicas de saúde, o UPA, ampliação das unidades de pronto atendimento. Aqui na UPA há uma questão de segurança conjugada. Você deve, prefeita e prefeito, esclarecer a sua opinião. A UPA é pronto atendimento, ela não é UTI, ela não é pronto-socorro. Em muitos municípios isso está ocorrendo, aqui mesmo, na capital da República, nos arredores do entorno de Brasília, não é? Há circunstâncias até constrangedoras de segurança pública, que bandidos armados chegam com um revólver a exigir do médico de plantão um tratamento de UTI que ele não tem. Ele não é pronto-socorro, ele é pronto atendimento. É importante você combinar aí saúde e segurança pública. A farmácia básica, a vigilância em saúde, o serviço de atendimento móvel de urgência. Ainda em saúde, a estruturação da rede de serviços, a estruturação das unidades de atenção especializada, a atenção à saúde da população para procedimentos de média e alta complexidade e apoio das unidades, manutenção das unidades de saúde. Saúde e educação é sempre uma equação. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Não se sabe. Também quem deve vir primeiro, educação ou saúde? Eles têm que ir juntos. Cada prefeito saberá dizer em qual momento da sua administração qual deverá ter prioridade. Mas os dois têm que estar casados juntos. A boa alimentação, um programa de alimentação escolar bem conduzido, garante saúde, melhora a saúde, isso significa o quê? Mais capacidade de aprendizagem. Ninguém aprende com fome, ninguém aprende doente. Então, é esse casamento necessário que tem que se fazer de educação e saúde. Infraestrutura. Há essa medida provisória recente do governo federal sobre a regularização do fundiária rural e urbana. Assentação de reforma, programa de crédito, é importante, principalmente em alguns municípios onde a questão agrária e fundiária não está bem resolvida, é problema também de reforma, de segurança pública, é preciso aí uma parceria grande e, insisto, mais uma vez, no que pudermos nós transparecermos um canal de colaboração para que vocês se entendam com as autoridades competentes, a porta está aberta. Saneamento básico e transporte coletivo. Essas leis indicam programas, metas, indicam fontes de financiamento. Segurança pública. Está aí a lei da política pública sobre drogas, as ações relacionadas ao programa do crack, proteção às vítimas, testemunhas ameaçadas, segurança de fronteiras, apoio à construção de presídios. Qual a ênfase que eu vou dar aqui? É mais próximo do prefeito o programa de controle do crack, do usuário. É um programa de saúde, é um programa de segurança pública e vamos casar os esforços. Um grande esforço do governo federal em parceria com os governos estaduais, agora no plano nacional
segurança pública, face dos fatos todos que estão acontecendo no sistema de segurança pública brasileiro. Estamos todos cientes dessas questões, estão aí no nosso dia a dia nos últimos meses, mas há uma parte que o município trata que é muito importante. Quem melhor pode informar o governo estadual, o governo federal, sobre o programa mais imediato de usuários de drogas, o crack principalmente, é você, prefeita e prefeito. Vocês conhecem melhor do que ninguém o tecido social do seu município, o tecido social da sua cidade. Onde, com quem, como ser mais eficaz. Qual é a ONG que melhor pode operar nisso? São tantas as ONGs registradas no Brasil. Vamos criar essa participação social. Né? Vamos envolver grupos religiosos. Há uma separação da igreja e do Estado, mas no mundo inteiro, onde a República é laica, há parceria de tratamento social de questões urgentes com os grupos religiosos. São um mecanismo de grande transformação para tanta gente. Então não deve ficar de fora do movimento esse de combate ao usuário, principalmente o crack, que é o que mais forte e que mais se aproxima. Coloquei aqui para a sua reflexão essa questão de apoio à construção de presídios. Há uma visão, desculpe-me os que pensam o contrário, mas eu direi apressada, de que o melhor para a segurança pública da cidade e do município é passar uma lei proibindo instalação de presídio. Nem sempre é assim. Há experiências em alguns municípios em que, bem estruturada a relação do presídio com a sociedade, houve vantagem para todos. Na municipalidade, surgiram novos negócios, novas prestadoras de serviço, o que significa até aumento da arrecadação tributária. É preciso haver um bom diálogo da administração da prefeitura com a sociedade para compreender o medo, sentir a preocupação e criar, então, mediante esse diálogo, uma solução em parceria com o governo estadual, com o governo federal, para atender essa necessidade de expansão do regime de repressão mediante presídios. Então aí, as alternativas penais, fortalecimento das instituições de segurança pública, a cidadania. Essa experiência do município de São Cristóvão do Sul e Santa Catarina é muito expressiva, porque houve, como disse há pouco, esse casamento de interesses, de reflexão, de conjugação de esforços, e a instalação de presídio expandiu a arrecadação tributária de negócio. Ali a Guarda Municipal. É um grande tema. Está na Constituição a previsão da Guarda Municipal, está nas leis. Ela não pode ser armada. Em alguns municípios tem uns cacetetes enormes e tal, não? Mas ela tem que ser casada operacionalmente com o sistema de segurança pública do município, do Estado e da União, com Polícia Civil, Polícia Militar. Precisa explorar dessa ideia de guarda municipal, seja para a proteção de pontos turísticos que interessam a sua arrecadação, ao seu movimento na prefeitura, seja para proteção ao transporte escolar, seja para a proteção das escolas num perímetro de segurança, que cada um dirá qual é, decidirá qual deva ser, para garantir. Mas a Guarda Municipal é uma instituição que merece mais estudo, mais cuidado e melhor, mais eficaz utilização, mesmo nas grandes cidades, mas particularmente nas cidades de porte médio e pequeno porte. Por quê? Porque se você estudar os ciclos de transformação e expansão do crime organizado, você verá que quanto maior a eficácia da repressão policial de segurança pública nas cidades grandes, maior a expansão para a cidade média. Quanto maior e eficaz o trabalho da cidade de porte médio, vai para a cidade de porte pequena. É essa a situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Então é preciso casar bem a Guarda Municipal nesse grande projeto que é de todos, nos 3 planos da Federação de mais segurança pública. Os programas sociais estão aí conhecidos. Bolsa Família, Cadastro Único, Criança Feliz, Sistema de Assistência Social, Programa de Cisternas, acesso à água, aquisição de alimentos, todos eles. Aqui no Ministério da Transparência e CGU, nós temos um programa já em andamento e vamos expandir com um segundo, que é a educação ética
das crianças até 8 anos de idade e vamos expandir agora para atender crianças até, jovens de até 14 anos de idade. É fundamental que vocês participem desse programa. É fundamental que vocês conheçam esses programas. É um por todos, todos por um, Criança Feliz, que é a proteção da infância, da mais tenra infância. O Brasil não será mais ético, o Brasil não será mais obedecedor das leis, o Brasil não vai se livrar dos escândalos que tanto inibem o nosso sentimento de cidadania, se não acreditarmos no longo prazo, se não criarmos nas nossas crianças, para alguns de nós, os nossos netos, uma sensação de que é preciso educar e acreditar em 20 anos à frente, em 30 anos à frente. Muito importante este dado aqui. Principais políticas públicas afetadas nas operações especiais. 67% das verbas federais objeto de fiscalização dessas operações especiais, 240 e tantas, em 13 anos, tem a ver, vejam só, saúde e educação ou concomitantemente saúde e educação. E aqui em saúde nós temos 18 pontos percentuais que tem a ver com saneamento básico. Isso é muito triste. Temos todos agora um compromisso histórico sério. Vamos superar esta vergonha nacional. Vamos conversar agora um pouco sobre alguns princípios fundamentais do controle da administração pública. Não é muito legalês, não é ficar falando de excesso de direito, nada disso, mas são princípios práticos aos quais a administração pública municipal não pode escapar. Está no controle do Tribunal de Contas da União, enquanto verbas federais, Tribunal de Contas dos estados e dos municípios, das auditorias, dos ministérios com os quais vocês tiverem convênios, não é só a transparência, é Ministério das Cidades, é Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Desenvolvimento Social. Quantos venham a celebrar convênios ou acordos com a administração municipal? A legalidade. Não faça nada sem previsão legal. Põe na lei. Pode demorar um pouco mais a conseguir resolver, mas tem a previsão de lei. A impessoalidade. Impessoalidade significa universalidade. A sua decisão de política pública tem que ter efeito universal, potencialmente igual e oportunidades a todos. Não é segmentado a grupos políticos ou a grupos sociais. É amplo. A norma tem que ser genérica. A moralidade. É a ética. O Brasil pede ética. O Brasil pede lealdade. Então, fale com lealdade, fale com boa fé, porque são princípios que estão na Constituição. Ou, se quiser falar em conversa de advogado, são normas, elas obrigam. Então, vocês devem explorar bem esses princípios. Né? Publicidade. Transparência. Eu sou o mensageiro número 1 da transparência. Você vai ser também meu parceiro nisso, parceiro da sociedade, da participação social. Todo ato administrativo deve ser público e motivado. Eventualmente, numa área de segurança pública, que no plano municipal é muito difícil imaginar, poderá não haver publicidade por questão de segurança pública, proteção de algum dado, alguma informação. Isso é excepcionalmente raro na administração municipal. Eficiência, competência, é fazer o melhor com o menor custo possível, equilibrar custo e qualidade, que casa com o princípio da economicidade, que também está como princípio controlador para o controle das contas por parte dos tribunais de contas da União e dos estados. Legitimidade é subjetivo, mas tem juiz que aplica, tem tribunal que aplica. Legitimidade é o casamento permanente do que faz a administração pública com os anseios éticos da sociedade. Pode uma ação ter sido bem negociada politicamente com a Câmara de Vereadores, mas não ser legítima. Os tribunais estão cheios de exemplos desses. Os seus advogados, seus consultores poderão lhe indicar vários exemplos, nos quais a formalidade legal não foi bastante para convalidar o ato administrativo ou o ato político. Aqui duas observações. Concurso público e cargos em comissão. É natural que o administrador tenha pressa em fazer. Cargo e comissão. Cargo e comissão tem que ser criado por lei. Tem que ter previsão no orçamento.
A nomeação tem que ser pública. A vedação do nepotismo. Então, não raro, será programar melhor o mandato de 4 anos e fazer a previsão legal e a garantia do concurso público. Cria por lei, prevê no orçamento, faz publicidade do concurso, seleciona uma banca examinadora com credibilidade reconhecida no seu meio profissional. Por quê? Porque falo de experiência como advogado. Essa proporcionalidade entre cargos efetivos e comissionados, frequentemente, na justiça eleitoral, frequentemente, nas varas de direito administrativo, são considerados abusos de poder e tem consequências até de perda de mandato. Eu sei que o Brasil é muito diversificado. A Amazônia, o Norte, é diferente do Sul. Sei que há as obrigações de educação e saúde. Conheço exemplos de prefeitos competentes que montaram ótimos postos de saúde nos seus municípios. É um desafio muito complexo. Não sei que projeto a prefeita e o prefeito está aqui agora tem para atender essa demanda difícil, penosa, do ponto de vista operacional administrativo e penosa para o cidadão como sentimento humano. Mas evite a tentação de ter muitos cargos de comissão. E quando escolher o cargo de comissão, evite o nepotismo, evite aquela tentação de ser bonzinho ou boazinha com os amigos. Faça a administração pública objetiva, tão científica quanto possível, porque você estará cuidando da sociedade, do melhor da sociedade e do seu próprio futuro administrativo ou político. Prefeito, fique atento. A lei anticorrupção é uma lei nacional que obriga toda a administração pública, inclusive os municípios. É importante que os gestores municipais avancem na regulamentação da lei, no seu espaço político, dê eco a essa grande atuação do governo federal, dos governos estaduais, que é um compromisso mundial. Não haverá investimentos de primeira qualidade, decisivos, no seu espaço geográfico, no seu espaço político, se você não fizer parte desse esforço nacional anticorrupção. São acordos internacionais que o Brasil assinou e o Ministério da Transparência é agente da eficácia desses acordos internacionais. Regulamente isso no espaço do município. Promova a capacitação dos seus servidores. Promova, e não é menos importante, programa de integridade com as empresas privadas que fornecem bens, serviços e mercadorias à sua administração pública. O Ministério da Transparência está de braços abertos. Podemos ajudá-los tanto na capacitação de servidores quanto na integridade, programa de integridade das pessoas jurídicas, das empresas que participam como fornecedores da sua administração, do seu governo. Dê ênfase. O Brasil quer ética. O Brasil quer ter cara limpa. O Brasil quer ser ficha limpa. Uma última sugestão. Contas de governo e contas de gestor. Não raro, principalmente nos municípios de pequeno porte e médio porte, a tentação do prefeito, na busca da eficácia da sua administração, ele acumular a função de prefeito com a de gestor de contas, ordenador de despesa, operador de conta bancária, aprovar licitação. O prefeito é um ente político e administrativo, de supervisão administrativa, de fiscalização de política pública. Por isso que as suas contas político-institucionais, governamentais, sofrem perante o Tribunal de Contas dos Estados e dos municípios um parecer prévio, porque o juiz que vai julgar é a Câmara de Vereadores. Se ele faz o outro papel, ser também o operador das contas, o gestor de contas, o ordenador de despesa, ele passa a ser julgado contabilmente pelo Tribunal de Contas ou pelos tribunais de contas dos municípios, do Estado ou do município. Essa é a diferença fundamental. Seja prefeita, seja prefeito, um ente político-administrativo. As grandes diretrizes que vêm da Constituição, das leis federais,
da parceria com a União, parceria com o Estado, parceria entre municípios, os convênios com a União, os convênios com os Estados, seja o gestor da macro política, economia e administração do seu Estado. O operacional micro deve ser de um contador especializado, alguém com experiência em gerência de recursos públicos, em ordenação de despesa, em operação de contas bancárias. Cuidado para não fazer essa confusão, porque isso tem consequências grandes como de que no julgamento dos tribunais de contas, e tem consequências políticas muito relevantes, até uma eventual inelegibilidade por um descuido. Essa, em essência, as preocupações que eu queria, de momento, compartilhar com vocês. Estes os pontos que eu queria conversar com vocês, os que dão destaque ao ângulo da perspectiva constitucional e institucional. Meus colegas agora nas regionais, nas capitais, tratarão dos dois outros temas, prontos a responderem todas as suas perguntas. Fica a ênfase na parceria. A casa está aberta para programas de capacitação de servidores, integridade das empresas com as quais vocês vão trabalhar, consultas prévias sobre como melhor conduzir um projeto, um programa, uma prestação de contas. A parceria é total. Como disse o presidente Michel Temer na abertura, vocês estão na trincheira da democracia, vocês são os que primeiro sentem a emoção, a demanda, a necessidade do cidadão brasileiro. Nós devemos a vocês o mais absoluto apoio, a mais irrestrita ajuda. Muito obrigado pela participação.